Não é segredo para ninguém, todos nós aqui sabemos que vivemos na época da supercomunicação. É muito fácil você ter acesso a informações, até mesmo informações inúteis, coisas que não são tão importantes, mas às vezes só bate aquela curiosidade, é fácil você pesquisar. Eu sou de uma outra época, eu não nasci nessa era da internet, nessa época muito fácil você obter informações. Eu sou da época que o nosso sonho era ter aquela enciclopédia Barça, né? Quem tinha uma daquela tinha acesso às informações do mundo, né? Hoje está na palma da sua mão, né? Às vezes me passa uma dúvida, uma questão, sabe quando você está andando na rua e vê alguma coisa, ou alguém comenta alguma coisa, você fica, puxa, mas eu quero saber mais sobre isso. Na palma da mão, no celular, rapidinho, você pode pesquisar sobre aquilo. Você pode ter informações sobre qualquer coisa, a hora que você quiser. Muitas vezes informações inúteis, mas você tem acesso. O perigo é que nem tudo que encontramos na internet é confiável. Não quer dizer que porque está escrito lá nas redes sociais, porque está escrito em determinada página, tem determinado vídeo, às vezes é alguém que se identifica como especialista naquela área, nem sempre aquilo pode ser verdade ou pode ser totalmente verdade. Às vezes é até contraditório. Um exemplo, um tempo atrás eu estava com a garganta ruim, e fui pesquisar o que eu poderia fazer para melhorar a minha garganta, que não estava legal. E aí eu encontrei uma informação de um doutor, dizendo que eu precisava fazer gargarejo com determinados ingredientes. Tudo bem, eu notei o que eu precisava fazer, continuei minha pesquisa, e encontrei um outro médico, tão especialista quanto o primeiro, dizendo que eu não deveria fazer aquele gargarejo que o primeiro recomendou. Então é difícil, daí você tem que escolher em quem que eu acredito. Vou acreditar no primeiro ou no segundo, né? Entenda o que eu estou querendo dizer. Eu não estou falando aqui sobre garganta, eu não estou falando sobre gargarejo. Eu estou fundamentando que nem toda informação que nós recebemos é real. Às vezes nós desenvolvemos ideias, nós desenvolvemos conceitos que precisam ser frequentemente avaliados, porque nós nos enganamos. Tem coisas que nós acreditamos ser reais, ser informações verdadeiras, tem conceitos que nós temos que precisamos rever se aquilo é real ou não, inclusive em relação à fé. E a pergunta dessa noite é o seguinte: o que é que Jesus espera de mim? Você já se perguntou o que Ele espera de você? Porque assim como nós oramos, sabemos o que nós queremos de Jesus, mas o que Ele espera de nós? Quais as exigências para ser um seguidor dEle? Pense um pouco. Se nós fôssemos fazer uma pesquisa, qual é a ideia geral que as pessoas têm? O que as pessoas pensam por aí do que Jesus espera de mim? Será que existe uma compreensão verdadeira na cabeça das pessoas sobre essa pergunta? Será que eu tenho uma compreensão correta do que Jesus espera de mim? Então, para entendermos o que Ele espera de cada um de nós devemos considerar mais do que qualquer pessoa falando, mais do que uma frase que achamos bonita. Precisamos considerar as palavras do próprio Jesus, e é uma dessas afirmações que veremos hoje, que está em Mateus capítulo 10, o texto vai aparecer no telão, começando no versículo 34, Jesus diz o seguinte, ele fala assim: não imaginem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa, Jesus disse. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apega à própria vida, perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Eu acho essa afirmação pesada. Essas palavras de Jesus, eu vejo que são palavras duras. Não combina muito com a definição, com o que nós ouvimos por aí hoje. Porque nós achamos assim, se eu cumprir certos requisitos, pastor, me dá um checklist para eu saber o que eu preciso fazer para me considerar um seguidor de Jesus. Então, para algumas pessoas, o que é um cristão? O que é uma pessoa que está vivendo dentro do que Jesus quer? É uma pessoa que tem que olhar sereno. Puxa, você tem cara de quem é crente.
Uma pessoa boazinha, que nunca fica nervoso. Se você fica nervoso, você já está na carne, já não é de Deus mais. Ser um bom religioso, tentar não pecar, não matar, não roubar, pronto. Cumpri a lista, eu já estou fazendo tudo aquilo que Jesus espera de mim. Mas quando nós olhamos uma afirmação como essa, de Mateus capítulo 10, nós vemos que suas afirmações são radicais. E tem mais a ver com o nosso interior do que com a nossa aparência externa. Porque você sabe, aquilo que mexe dentro de você se reflete por fora também. Então nós temos que trabalhar dentro, nossas motivações, nossas razões para que aquilo se reflita por fora. Precisamos voltar à raiz, ao que o próprio Jesus diz. E aí então nós temos essa afirmação, capítulo 10 de Mateus, onde nós precisamos ler palavras como essa, do próprio Jesus, com grande temor. Porque aqui ele está indicando características de quem se dispõe a ser seu seguidor, ou como ele mesmo diz, características de uma pessoa que é digno dele. Então nós vamos meditar, segundo suas palavras, o que ele espera de cada um de nós. E em primeiro lugar, o que Jesus espera de você é disposição para sofrer por ele. Aqui nós já temos a primeira característica que talvez entre em contraste com o pensamento talvez que nós temos ouvido, um pensamento moderno, de que a ideia do cristianismo é nos fazer felizes, nos fazer alegres, sem problemas, sem dificuldades. E essa não é uma verdade. A pessoa que acredita, entreguei minha vida para Jesus e nunca mais vou passar por dificuldade, ela vai se iludir, cedo ou tarde, ela vai se frustrar, porque essa não é uma ideia real. O que Jesus espera de nós é que nós estejamos dispostos, se necessário, a sofrer por ele. Um seguidor de Jesus, assim como eu e você, nós evitamos o sofrimento, não gostamos de sofrer. Quem gosta de sofrer, não é isso que Jesus está falando. Mas ele está afirmando, se necessário for passar por sofrimentos por amor a Cristo, se necessário for, então estou disposto. É aquilo que o pastor Jacó acabou de testemunhar aqui, ele falou, puxa, eu estou doente. Se Jesus me curar, eu vou testemunhar, senão eu vou contar as lições, eu estou disposto. Eu estou disposto a aprender, estou disposto a ensinar tudo aquilo que ele ministrar na minha vida. E é o que Jesus falou. Olhe comigo mais uma vez o verso 34. Jesus diz, não imaginem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Aqui Jesus está falando que ele veio trazer a espada e não a paz. De certa maneira ele trouxe a paz. Ele trouxe a paz entre nós e Deus. Ele trouxe a paz para a nossa alma, angustiada pelo pecado. Nós temos paz com Deus, uma paz interior que Jesus nos proporciona. E isso também, como temos paz com Deus, temos também paz com as pessoas. Mas nós vivemos num mundo sem paz. Nós vivemos num mundo cada vez mais polarizado, onde a tua opinião pode simplesmente, como você pensa diferente da outra pessoa, já é suficiente para outra pessoa ficar brava com você, para outra pessoa te odiar até mesmo, a te agredir, ou tantas coisas mais as pessoas podem fazer. E Jesus mesmo afirmou, eu vim trazer a espada. Primeiro eu quero afirmar o que ele não quis dizer. O que Jesus não quis dizer quando ele falou, eu vim trazer a espada? Ele não veio fundar uma religião com base na violência. Ele não está falando que nós devemos nos armar e lutarmos contra o resto do mundo, à força. Ele não está falando que a gente deve converter as pessoas à força, não. O que ele está querendo dizer é que por causa dele, haverá conflitos entre as pessoas, povos e até entre países, que é o que tem acontecido. Por causa dele, nós vamos ter uma guerra, um conflito interior. Porque viver com Jesus, você vai ter que entrar em conflito algumas vezes contra a sua carne, contra a sua vontade. Para fazer a vontade de Cristo, muitas vezes você vai ter uma guerra dentro de você. Ao andar na vontade de Deus, todos os seguidores de Jesus, às vezes, vão despertar inimizades, conflitos, ódio e perseguição para quem não acredita. E olha, irmãos, abra os olhos, cada vez mais nossas convicções de fé estão sendo perseguidos. E infelizmente parece que isso vai aumentar. Quanto mais você se afirmar uma pessoa com convicção, quanto mais você se afirmar ser uma pessoa de fé, muitos estão se levantando. E estão nos nomeando fundamentalistas e tantas coisas mais. É uma espada tão profunda que, inclusive, Jesus está falando que é capaz de cortar laços familiares. Olha o que diz aqui, mais uma vez, versículo 35 e 36. Jesus está falando, não imaginem que eu vim trazer a paz à terra.
Não vim trazer a paz, mas a espada. Vim pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, seus inimigos estarão em sua própria casa. Jesus está dizendo que ele, a pessoa dele, as suas afirmações, o que ele representa pode causar atrito com aquelas outras pessoas que não aceitam isso. Nós temos casos, ouvimos de histórias, de às vezes pais expulsam os filhos de casa, briga entre pessoas, sabe, alguém pegou e falou, eu agora sou um seguidor de Cristo. Os familiares se levantam contra, agora você vai ser um bitolado, agora você vai ser um religioso, e com isso pessoas têm ficado com medo de se entregar a Jesus por causa disso. Sabe, maridos com a esposa, filhos com os pais. Eu passei por um exemplo há algum tempo atrás, quando eu estava para me casar, e eu já era pastor quando eu me casei. Então, meus familiares, tios, primos, alguns familiares falaram assim, por que você é pastor, você não vai servir bebida alcoólica na festa do seu casamento? Eu falei, não, porque é até incoerente, né? Ah, mas você tem que respeitar a gente. Então, respeitar quer dizer que eu tenho que pagar a bebida para vocês? Não, você tem que nos respeitar. Escuta, mas eu nunca fui num casamento que, pelo fato de eu ser pastor, as pessoas deixaram de beber por respeito a mim. Não, mas você tem. Para aquelas pessoas, para alguns tios, algumas tias minhas, eles estavam, a bebida que eu poderia servir na festa seria mais importante do que o casamento em si, a cerimônia. Sabe, pessoas começaram a falar, é só porque você é crente, é só porque você é da igreja, agora fica aí contra nós. Eu não estou contra ninguém, eu só não quero pagar a bebida para vocês. Ainda hoje, tem países, principalmente países comunistas, países islâmicos, que perseguem os cristãos. Familiares que entregam seus parentes para não serem presos. Irmãos, nós cedemos muito fácil às nossas convicções de fé. Nós nos preocupamos demais com o que as pessoas vão pensar e nem sempre avaliamos o que Deus pensa. O que Jesus espera de nós? Que você esteja disposto a passar pelo que tiver que passar, mas ser uma pessoa firme com suas convicções, a sua fé, a sua vida diante de Deus. Claro, aqui eu não estou falando, não me entenda mal, nós não devemos criar inimizades, não é nosso alvo magoar as pessoas, nós vamos evitar isso ao máximo. Mas Jesus espera que estejamos dispostos a obedecê-lo acima de tudo. Que estejamos dispostos, custe o que custar, se necessário sermos desprezados ou mesmo perseguidos, quem sabe, por sermos de Jesus. A questão é, eu estou disposto a sofrer por Jesus? Porque desejar, eu tenho certeza, nem eu, nem ninguém que deseja sofrer por Jesus. Não é o nosso desejo, mas se necessário, eu estou disposto. Se for necessário, para eu andar em santidade, dentro da vontade de Deus, eu estou disposto a passar o que tiver que passar, a fazer o que for preciso. E essa é a pergunta que nós precisamos avaliar, terminando esse primeiro ponto. Você também está disposto a encarar o que for preciso por Jesus? A segunda coisa que Jesus espera de nós é que você o ame acima de tudo. Devemos amar Jesus acima de tudo. Parece pesado, também é uma afirmação que nos assusta, porque o critério apresentado pelo próprio Jesus para quem quer ser um seguidor, para quem quer cumprir a vontade dele. Ele exige que nós tenhamos um amor supremo por ele, acima mesmo do amor que temos pelo nosso esposo, nossa esposa, por nossos filhos, por nosso time de futebol, pelo dinheiro, sei lá o que uma pessoa pode amar, que o nosso amor ao Senhor tem que ser maior. Isso aqui é muito duro, dever amar mais a Jesus do que a esposa, a mulher que você escolheu passar o resto da sua vida. Amar mais a Jesus do que aquela criança que você pegou no colo, quem sabe fruto de um sonho, fruto de oração. Teu amor por Jesus tem que ser maior. Teu amor por Jesus deve ser maior. Porque ele mesmo diz, Mateus 10, versículo 37, Jesus afirma, quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Aqui Jesus está falando que se amarmos qualquer coisa, e ele pega um exemplo pesado, ele vai para o extremo, ele fala, inclusive seus pais, seus filhos, as pessoas com quem nós temos um amor maior, um carinho maior, ele diz, até mesmo essas pessoas, quem ama essas pessoas mais do que a mim, não é digno de mim.
Você se lembra de Abraão? Conhece a história de Abraão? Deus deu uma promessa para Abraão, que ele ia ter um filho. E esse filho nasceu da sua velhice. E esse pai, esse velho pai, amava muito o filho. Era a alegria daquele pai e o filho. Amava tanto que Deus teve que colocar ele à prova. É como se Deus falasse: Abraão, você me ama mais do que ama seu filho? Então eu vou te colocar à prova. Pegue o menino e vai lá e sacrifique. Sacrifique teu filho ao Senhor. E chegou no momento que Abraão ele ia fazer isso. Preparou tudo, o menino já estava lá no altar. Quando ele levantou a faca, Deus falou: para. Não faça mal algum, porque agora eu sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem seu filho, seu único filho. Não tem no telão, mas essa frase está em Gênesis 22, 12. Ali Abraão, ele mostrou que ele amava muito seu filho, mas ele amava mais a Deus. E é isso que Deus espera de nós. Porque ele diz: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que é ser digno de Jesus? É amá-lo acima do seu bem mais precioso. É amá-lo acima de tudo. Jesus não quis dizer que você tem que abandonar a sua família e morar na igreja. Jesus não está falando que você tem que ser negligente para com a sua família. Não devemos deixar nossas obrigações, nossas responsabilidades, como marido, como esposa, como pais, como filhos, como irmãos. Não devemos deixar nossa responsabilidade. É que o nosso amor deve ser maior. O que ele quer dizer é que o nosso amor por Jesus deve superar qualquer amor que tenhamos aqui na terra. E se um dia tivermos que escolher entre a nossa família e Jesus, nós devemos escolher Jesus. Eu vejo, irmãos, que tem pais, às vezes, que tomam partido de um filho que está errado, encobrem os erros do filho, mesmo aquele filho estando errado. Um exemplo, eu estou inventando, não é uma situação que eu conheço, né, mas vamos imaginar que uma criança agrediu a professora. Às vezes isso acontece nas escolas, a gente tem visto. Uma criança foi lá e deu um tapa na professora e os pais são chamados na escola. E os pais, ao invés de envergonhados, corrigirem seu filho, acha ruim com a professora. Mas também a professora não devia dar uma nota baixa para o meu filho, ela mereceu o tapa. Às vezes acontece. Às vezes acontece de filhos fazendo tantas coisas erradas e os pais encobrindo. Esposas que apoiam o marido em coisas ilegais. Maridos que ajudam a esposa a mentir no trabalho. Mentem perante a justiça para ajudar um parente, dá até um testemunho falso na justiça. Irmãos, nós temos que parar de ofender a Cristo para agradar a nossa família. Não é desagradar, não é brigar com a família, mas nós temos que ter um amor, uma obediência maior por Cristo. Assumir sim o nosso papel, a nossa responsabilidade, porque como ele diz, cada um tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? Carregue aquilo que é seu. A sua responsabilidade dentro da sua família, cumpra. Mas teu amor por Jesus deve ser maior. Não fuja de encarar o que você tem que fazer. E deixa eu contar um segredo, se você está achando, puxa, isso é duro mesmo, pastor, mas isso aqui na verdade é bênção. Nós que não entendemos, porque o marido que ama Jesus mais do que ama a esposa, é mais carinhoso, mais cuidadoso com a esposa do que se fosse o inverso, se ele amasse a esposa mais do que Jesus. Você está me entendendo? Pais que amam mais a Jesus são melhores pais do que um pai e uma mãe que é capaz de amar o filho mais do que a Deus. Os pais que amam a Deus em primeiro lugar são melhores pais. Se você amar a Deus acima de tudo, você vai ser melhor irmão. Você vai ser melhor porque o amor de Deus vai inundar teu coração. Ame a Cristo em primeiro lugar. Isso te fará uma pessoa melhor, mais amorosa, incluindo na sua casa. Porque quando amamos a Jesus, isso reflete em nossa vida positivamente. E inclusive o amor que temos com as pessoas. Em terceiro lugar, o que Jesus espera de mim? Ele espera que eu abra mão da minha própria vida por Ele. Abrir mão da própria vida por Jesus. Nós somos incentivados a ganhar a vida. E o que eu quero dizer com ganhar a vida? Sermos bem-sucedidos, ganhar bastante dinheiro, termos tudo do bom e do melhor. Às vezes é uma ideia que até as pessoas têm, que medem se determinada pessoa ela é abençoada pelos bens que tem. Puxa, aquele irmão ele é muito abençoado, ele tem um carro bom, uma casa boa, roupas boas, né? Às vezes nós medimos até pelos bens, se a pessoa é abençoada ou não. Mas Jesus tem, nessa afirmação dele, ele vai contra essa ideia. Mais uma vez, Mateus capítulo 10, dessa vez no verso 39, diz: quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão da vida por minha causa, a encontrará. Achar a vida é ser bem-sucedido segundo o padrão do mundo.
Jesus está contrariando a ideia de que a vida terrena aqui é a coisa mais importante. Não é. A nossa vida terrena aqui não é mais importante. Por mais que seja bom, e olha, não me entenda mal também, eu te incentivo a você buscar crescer na sua empresa, a melhorar. Quantas e quantas vezes nós temos falado, estude, trabalhe, o cristão verdadeiro, ele é um bom funcionário, ele é um bom aluno, é uma pessoa que desempenha bem o seu papel, é uma pessoa que quer crescer na vida. Isso sim, nós queremos crescer. Quem de nós aqui vai falar, não, eu não quero ter um bom salário, eu não quero proporcionar um conforto para minha família? Se alguém aqui é capaz de dizer isso, eu fico na dúvida se a pessoa está mentindo. Que todos nós, eu tenho certeza que você quer ter uma vida confortável, proporcionar conforto para a sua família, assim também como eu quero proporcionar para a minha. Só que a questão aqui é o seguinte, entenda que isso não é o mais importante. Fazer de tudo, pagar o preço que for para você crescer na vida. Algumas pessoas crescem pisando na cabeça de outras. Algumas pessoas crescem com base na desonestidade. Não, isso não é a coisa mais importante. Nós precisamos tomar cuidado para não inverter os valores espirituais e terrenos. Quantas e quantas pessoas sacrificam a vida com Deus pelas suas carreiras? Quantas e quantas pessoas sacrificam sua própria família para crescer no seu trabalho, para ter mais dinheiro? Sabe, irmãos, devemos sim nos dedicar à nossa vida profissional, buscar, se esforçar, crescer, mas sem abandonar, sem negligenciar as coisas mais importantes. A Deus, nosso caráter. Sem descartar Deus da nossa vida. O que é perder a vida que Jesus quer dizer? Então, para explicar melhor o que Jesus quer dizer que nós temos que perder a vida, ele conta uma outra parábola, que está em Lucas capítulo 12, começando no versículo 16, ele diz: então ele lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo, o que devo fazer? Não tem espaço para toda a minha colheita. Por fim disse, já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite. Então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Nessa história, temos um homem que achou a sua vida. Ele era bem sucedido, tinha provisões, aposentadoria garantida, bens, descanso, sem medo do futuro, mas Deus diz, você é louco. Porque o próprio Jesus afirmou, que nós lemos em Mateus 10, quem achar sua vida vai perder. Mesmo buscando coisas boas, mesmo buscando coisas lícitas. O problema aqui não é se tem ou não tem essas coisas. O problema aqui não é quem ganha bem, quem ganha mal, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Não é essa questão aqui. O problema é o que vem em primeiro lugar. Aonde está o seu coração, o seu empenho, o seu tempo, sua força, aonde você quer se desgastar. Aí que está o problema. Porque no final, é como se esse homem dessa história que nós lemos aqui, ele vai chegar à conclusão que ele dispersou sua vida, suas forças, sua juventude naquilo que não traz felicidade eterna. E não resolve a nossa vida com Deus. Quem perde a vida por causa de Jesus, esse acha a vida. A pessoa que perde a vida por causa de Jesus, faz a mesma coisa, muito parecido com o que esse homem dessa história fez. Trabalha sim, se dedica, se esforça, mas a diferença está no coração. Quer crescer, quer ganhar dinheiro sim, proporcionar o melhor para sua família também, mas a diferença está nas suas prioridades, na importância que dá para aquilo e o que motiva. Quem perde sua própria vida, renuncia glórias, conforto, coisas do eu, essa pessoa vive de fato a Cristo. Há uma promessa, que essa pessoa vai achar a vida de fato. Mateus 10, 39 diz, quem se apega à própria vida perderá, mas presta atenção, mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Amém. O que Jesus espera de nós? Ele espera que estejamos dispostos a renunciar o nosso eu e tudo que envolve a nossa vida por amor a Ele. E a pergunta dessa noite é, você está disposto?
Será? Pensa um pouquinho. Será que Deus tem te pedido algo que você não tem feito ainda? Será que Ele tem já incomodado o seu coração? Ele tem falado, olha, eu quero que você abra mão disso. Eu quero que você abandone isso. Porque quem perde para Jesus, na verdade, está ganhando. O que te impede de viver plenamente o que Jesus tem para você? E só para terminar, uma reflexão final, uma outra pergunta surge. Quem é Jesus para prometer essas coisas? Com que direito Ele exige isso de nós? Porque o que Jesus está falando aqui é o seguinte, você tem que estar disposto a sofrer por mim, você tem que estar disposto a me amar mais do que você ama a sua família, e mais uma coisa, você não passará a vida juntando coisas como razão suprema, você me terá como a coisa mais valiosa da sua vida. Diante dessas afirmações que são muito radicais, temos apenas duas escolhas. Ou Jesus é um louco de pedir essas coisas, porque ninguém pede essas coisas para nós. Ou Ele realmente é Deus e pode exigir isso. Na sua vida você tem que decidir quem é Jesus para você na sua vida. Se você acha que Jesus é um louco, que isso não é o tipo de coisa que se pede a alguém, que é loucura essas coisas que Ele está pedindo, então tudo bem, Deus te dá a liberdade para você viver da sua maneira, segundo o que você pensa. Mas se você realmente acredita que Ele é quem diz ser, se você acredita que Ele é Filho de Deus, é o próprio Deus, então nós precisamos nos atentar ao que Ele espera de nós. Se você crê que Ele morreu pelos seus pecados, derramou o sangue por você, por amor a você, que Ele é o próprio Deus, então Ele tem todo o direito de exigir isso. Se você entregou a tua vida a Ele, se a tua vida é dele, Ele tem todo o direito de exigir isso. Ninguém tem o direito de pedir essas coisas, a não ser o próprio Deus. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano pode pedir essas coisas para nós, a não ser se for o próprio Deus. Mas Ele sendo Deus, não nos resta mais nada, se não nos curvarmos para Ele. E eu vou ler mais uma vez o texto, não tem no telão dessa vez, mas o nosso texto base, Jesus diz o seguinte: não imaginem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, perderá. Mas quem abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos por um momento. E eu quero que você pense. Eu quero que você considere só entre você e Deus. Tem algo na sua vida que, ouvindo hoje as palavras de Jesus, te levou a reconsiderar a tua postura, a tua vida? Você quer se comprometer, quer renovar o seu compromisso com Jesus hoje? Será que você vê nas palavras de Jesus, te levou a pensar, puxa, eu preciso renovar esse compromisso de Deus? Eu não prometo que vai ser fácil. Eu não estou prometendo que você vai ficar rico. Mas eu prometo que vai valer a pena. Porque quando nós nos voltamos para Deus, nós encontramos propósito na vida. Aquilo que temos buscado em tantos outros lugares e jamais encontramos, em Jesus encontramos uma visão maior. Essa noite você está diante de uma escolha, de decidir de verdade ser um discípulo, um seguidor de Jesus, viver a vontade dEle, ou rejeitar a oportunidade que Ele tem para você. De olhos fechados, considere, será que você está vivendo a vida que Jesus quer para você? Será que tem pessoas, eu imagino que tem pessoas aqui essa noite, quem sabe você tem vindo ao culto, hoje não é o primeiro culto, você já tem vindo a alguns, mas ainda não tomou uma postura diante do Senhor. Quem sabe você está relutando ou pensando, não, mais tarde eu me decido por Cristo. Quem sabe tem pessoas aqui que estão pensando, eu quero aproveitar um pouco mais da vida, eu quero curtir um pouco mais da vida. E Ele diz, aquele que abrir mão da sua vida por mim, este vai ganhar a vida.
Quem sabe tem pessoas aqui, puxa, mas se eu aceitar a Cristo, eu vou ter que abrir mão de tantas coisas na minha vida. As outras pessoas, meus amigos, quem sabe meus familiares, não vão gostar muito disso. Ele diz, quem ama outra pessoa mais do que a mim, não é digno de mim. Mas tem tanto sacrifício que eu preciso fazer, eu não quero abrir mão, eu não estou pronto para abrir mão de certas coisas na minha vida. E ele diz, quem não tomar sua cruz, não é digno de mim. Essa é a noite da decisão. Essa é a noite que você precisa se comprometer com o Senhor. Mesmo com medo, mesmo não sendo fácil, mas você tem o Espírito Santo para te ajudar na caminhada. Eu quero que você que está aqui essa noite, que precisa firmar o teu compromisso com Cristo, um compromisso que você sabe que você precisa tomar, mas até hoje você não tomou. Eu quero que você fique em pé nesse momento para nós orarmos por você. Se você que Deus tem te chamado para um compromisso com Ele, e você precisa firmar esse compromisso, essa é a noite. Fique em pé. Amém. Amém. Começa assim. Às vezes com medo de ficar em pé. Eu sei o que é isso. Mas nós temos que viver o que Jesus espera de nós. Eu quero você que ficou em pé, ou mesmo se você não ficou, eu quero pedir mais um passo de coragem. Vem aqui à frente para orar por você. Amém. Quem abre mão da sua própria vida por Cristo, esse que acha a vida. Ele tem palavras duras, palavras que ao nosso ponto de vista parecem difíceis, mas na verdade é o que nos leva à plena liberdade, à plena paz, à plena satisfação nele. Se tem mais alguém aqui que quer vir à frente, pode vir, nós vamos orar. Senhor, nós estamos consagrando a Ti, entregando aos Teus cuidados cada vida, Senhor, cada pessoa que teve coragem de se colocar em pé, e ainda mais de vir aqui à frente, firmar um compromisso contigo. O Senhor é um Deus que transforma vidas, que faz o que ninguém pode fazer, e que pode exigir o que ninguém tem direito de exigir. Que essas pessoas sejam firmadas no Teu poder, na Tua graça, no Teu amor sobre a vida delas. Eu sei que não foi convencimento das minhas palavras, mas é o Senhor que tem tocado cada coração. Mesmo se eu nem tivesse pregado e convidado, eu sei que essas pessoas viriam aqui porque é obra do Teu Espírito, Deus. O que eu peço é a Tua proteção, o que eu peço é o Teu agir. O que eu peço é que o Senhor esteja fazendo diferença na vida dessas pessoas, aceitando como seus filhos amados e caminhando agora cada vez mais para viverem em compromisso contigo. Que eles possam ser achados dignos do Senhor e achando a vida plena, a paz com Deus, através do Teu sangue e do Teu Espírito, no nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.